Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Joab do canal O Vasco é Nosso Papo. Vim trocar ideia com vocês, fazer um pouco uma reflexão, né, de tudo isso que vem acontecendo no nosso time, nos rivais aí, ou não sei se a gente ainda é rival para Botafogo, Flamengo, Fluminense. Então vim trocar ideia com vocês, fazer um pouco de uma retrospectiva do que, mais ou menos onde a gente errou, para o momento que a gente está. Infelizmente, tendo que ver nossos rivais avançando financeiramente e esportivamente. Mas antes de tudo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe seu like. Claro, se vocês gostarem do conteúdo e interajam comigo aqui no canal. Valeu? Ajudando a fazer esse canal crescer. Então, gente, cara, o Fluminense acabou de se classificar e eu fiquei pensando, caramba, nos anos 2000, participamos daquele Mundial de Clubes da FIFA, onde tinha Manchester United, Necaxa do México, Vasco, Real Madrid, Corinthians, alguns outros que eu não lembro, né? Eram muitos clubes também, aqui no Rio de Janeiro. Eu me lembro de cada jogo do Vasco. Eu lembro da confiança que a gente tinha que iria conquistar a vitória, mas eu não lembro que rumo Fluminense, Flamengo, Fluminense estavam. Mas acredito que era muito pior do que a gente. Muito. Eles não estavam no patamar da gente. Aí eu fui olhar o ano de 99. O ano de 99, Fluminense. Eu parei por aí, gente. O Fluminense estava na Série C. O Fluminense subiu por uma manobra do Eurico. Um campeonato que no final, em 2000, ficou com 29 clubes, se eu não me engano. Com aquele mata-mata que ele proporcionou ali. E o Fluminense participou, saiu para o São Caetano. E na final a gente ganharia deles. Cara, o Fluminense estava em 2000 na Série B. De 2000 para cá foram 25 anos. Você acha que o Fluminense não passou por situações difíceis? O Vasco não passou por situações difíceis? Fluminense, Flamengo, Botafogo, todos eles passaram por situações difíceis. O próprio Palmeiras, situações difíceis. Só que nenhum deles deixaram chegar no ponto que o Vasco chegou. E vocês podem chegar para mim e falar, tá, o Botafogo passou. O Botafogo também foi 2 vezes rebaixado, não sei, 3. 2 eu tenho certeza que foi. Tá, mas na última Série B que o Botafogo participou, ele meteu 4x0 na gente aqui, se eu não me engano foi 4x0, São Januário. Com aquele Chay, eu acho que ainda jogava no Botafogo. E aí, olha o que aconteceu. O Botafogo foi vendido, o Botafogo virou SAF, o Botafogo foi vendido muito mais barato que o Vasco. Só que chegou alguém que tirou aquele pensamento derrotado do Botafogo. Você pode até questionar se acha certo ou errado o modus operandi de John Textor, mas ninguém pode dizer que o cara não é vitorioso. O Botafogo ganhou uma Libertadores, o Botafogo ganhou um Brasileiro, o Botafogo disputou o Mundial de Clubes. Flamengo quase foi rebaixado, eu lembro de um gol do Felipe Melo de cabeça, por aí, né? Que livrou o Flamengo, continuou capengando, várias eliminações, perderam a Copa do Brasil aqui no Rio para o Santo André, se eu não me engano. Fluminense perdeu a Copa do Brasil para o Paulista. Mas nenhum foram 4 vezes rebaixado. Nenhum deles tomou 6x1 para o rival. Né? Botafogo ainda tomou do Vasco, da época do Felipe Coutinho, do Dodô. Né? Mas os demais, cara, não aconteceu o que aconteceu com a gente. A gente vê aí a presidente do CSA comemorando. Quando sai o sorteio, enfrenta o Vasco. Aí eu fico pensando, cara, onde foi que a gente errou? Mas a gente, torcedor, talvez tenha errado por não se atentar no caminho que o Vasco estava indo. Porque muita gente questiona, o Vasco não precisa de dono. Cara, mas o Vasco sempre teve um dono, Eurico Miranda. Ou alguém teve a capacidade de tirar a SAF, a instituição que o Eurico Miranda constituiu ali no Vasco para ele, a família dele e os pares dele. Cara, ele só saiu porque ele morreu. Essa é a pura verdade.
Porque até o ano que ele não foi presidente, ele tinha uma influência absurda. E eu não estou dizendo que a gestão do Roberto Dinamite, questão financeira, esportiva, o Roberto Dinamite foi muito bem. Agora, financeira, de organização, não estou isentando ele. Mas também tinha uma participação muito grande do Eurico e dos pares deles para o Vasco não andar. Aí teve a situação da Lagoa, o Alexandre Campelo. Ou o Campelo realmente acredita que o Vasco teve aquele salto no sócio torcedor porque os outros achou que ele estava fazendo uma boa gestão? Cara, o Vasco teve. O clube do Vasco teve aquele salto no sócio torcedor porque eu estava se sentindo humilhado, queria dar algum tipo de resposta, porque no campo não dá. No campo o time não dá. Administrativamente, o clube não dá uma resposta. E o torcedor de fora para dentro quis dar uma resposta. Num ano que o Flamengo foi campeão. Não foi porque o Campelo estava fazendo um ano de boa gestão. Ah, mas o Campelo deu início ao CT. Ele deu início ao CT que o terreno foi doado. O Vasco não mapeou o terreno. O Vasco não escolheu o melhor local. O Vasco não achou que a logística seria boa. Não. O Vasco fez um CT porque o terreno foi doado. Não foi porque a gente teve capacidade de comprar. A gente veio comprar jogadores nessa SAF porca. Que os amigos de Eurico, que ainda perambulam por São Januário, escolheu. Porque eu sou a favor da SAF. Porque eu acredito que não exista um vascaíno lá dentro que tenha a competência de gerir o Vasco. E que hoje tenha. Quantos anos isso vai levar, gente? Querendo ou não, o Botafogo encurtou esse caminho. O Botafogo conseguiu encurtar com o John Testo. Mas a gente vai o quê? 6 anos de austeridade? Como Adriano Mendes falava? Muito porcamente ele fez. Se fez. Que a dívida só aumentou. Dívida com jogadores horríveis. Porque se fosse dívida com pessoas que agregaram, o massagista que se dedicou, o faxineiro que passou anos limpando, o pintor que zelava pelo Vasco, mas não. Foi para Pedro Quem, foi para Fabrício, né? Foi para Rildo, essa dívida para Perdigão. Foram essas dívidas, gente. Foi para essa galera, foi para essa gente que não levou a gente a lugar nenhum. Pelo contrário, levou onde a gente está hoje, para o buraco. O Bruno César, né? Então, gente, cara, é parar para olhar. Alguém tem dúvidas que daqui a 4 anos, quando tiver esse campeonato novamente, se tiver, o Flamengo vai estar entre os clubes que vai estar lá jogando? Eu estou projetando para daqui a 4 anos. Eu afirmo que o Flamengo vai estar, ou por ser campeão, ou por estar bem ranqueado. Algum de vocês aqui que está assistindo esse vídeo me afirma que o Vasco, com certeza, que o Vasco vai passar bem pelo CSA? Olhando o jogo olhando o jogo que a gente fez contra o São Paulo, sim. Mas fala que não tem medo quando pega esse time, quando não enfrenta. Como a gente passou um sufoco para passar no ano passado com aquele time que eu nem lembro mais o nome, de São Paulo lá, que o Neilton ficou discutindo com o Medel. Ou como outros jogos que o Vasco passou jogando mal, cara. Jogando mal, jogando péssimo. Passando sabe lá Deus como. Porque a gente foi bem na Copa do Brasil, mas a gente foi bem empatando. Levando o jogo pros pênaltis. Tomando empate louco. Saindo na frente tomando 2, 3 gols. A gente não chegou na semifinal porque tava ganhando todo mundo, não. E todo jogo do Vasco que a gente tá ganhando, a gente torce pra acabar. Porque a gente não tem certeza nenhuma que o Vasco vai dominar o jogo e vai dominar do início ao fim, vai ser um jogo tranquilo. Porque nesses últimos 20 anos só foi em 2011. Então, infelizmente, gente, a gente tem nome, tem sobrenome, tem pessoas que estão lá até hoje, então pessoas que ainda vão a podcast, desse monte de gente que bota um monte de capa mentirosa que o Vasco já fechou.
Eles não tentam colocar, tipo, Vasco pode tentar, poderia tentar, vai tentar, não. Eles colocam como Vasco tentou. São esse tipo de... Vasco comprou. Praticamente eles colocam isso. E é nesses canais que faz podcast com o Alexandre Campelo, sabe? Que um Roberto Monteiro da vida. Ele vai fazer live. Ele vai dizer, vai lá, arrotar como se tivesse feito só benefício ao Vasco, pelo contrário. Essa galera levou a gente pro buraco. Eu não estou dizendo que roubou dinheiro, eu não estou dizendo que desviou aquilo, eu estou dizendo que foram incompetentes para levar a gente num patamar melhor. Não levaram, não vão levar, não tem capacidade de levar. E até as gerações deles estão comprovadas, do Eurico Euriquinho, que não vai levar a gente a lugar nenhum. E se o filho do Roberto Monteiro estiver lá, vai provar porque a gente não chega a lugar nenhum também com ele. Aí vem um Jó Salgado, contando história que ajudou a trazer Bebeto. Cara, o Bebeto jogou no Vasco, sabe lá Deus quando, em 90 alguma coisa, meu. 90 alguma coisa. E o cara conta uma narrativa como se fosse ontem. Como se o Bebeto ainda estivesse jogando. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais essa gente. E eu não estou dizendo aqui que o Pedrinho é incapaz. Eu acho que a função hoje do Pedrinho é simplesmente uma: organizar o clube, para arrumar o melhor investidor possível para vender para o clube. Porque do jeito que está hoje, do jeito que o cenário se encaminha, não dá mais. Não dá mais. Um dos dias mais tristes da minha vida foi ver o Flamengo campeão da Libertadores. Eu estava trabalhando, estava na rua. Só que eu achei que ia parar por ali, não. Eles ganharam de novo, ganharam de novo. Aí no dia que a gente tomou uns 6-1 do Flamengo, eu juro pra vocês, eu pensei, cara, eu podia ter morrido antes de ver isso. Porque eu jamais imaginei como o Vascaíno ser tão humilhado esportivamente. Porque o clube da gente representa aquilo que a gente é ou aquilo que a gente quer ser. Aí você vê o Fluminense gritando que é time de guerreiro, porque os caras já ganharam 10 jogos, tendo 10 rodadas, 10 jogos se livraram do rebaixamento. Os caras já ganharam Libertadores com time inferior. Os caras estão fazendo história agora no Mundial de Clubes. Aí a mulambada se titula o maior do Brasil porque eles absorveram isso, porque tá vindo de dentro para fora, gente. Os jogadores se acham, se representam, jogam, demonstram. Mas o Vasco, a gente vê um Souza dando uma declaração que o Vasco estava com medo de ser goleado pelo Flamengo. Aí a gente traz, o clube, um rótulo de derrotado. Aí a gente, o torcedor, é que tem que ficar achando desculpa para desmerecer o mérito do outro. O Fluminense podia ganhar o que está ganhando? Podia. Só que, nesse mesmo tempo que ele podia estar ganhando os jogos que está ganhando, a gente tinha que ter ganhado o Brasileiro, a gente tinha que ter ganhado uma Sul-Americana, a gente tinha que ter ganhado outra Copa do Brasil. Para vocês falarem, eu ganhei a Libertadores, tá, mas eu tenho 5. Vocês ganharam uma agora, a gente tem 5. Não, a gente tem 4 rebaixamento. A gente tem um 6-1 no lombo, que jamais vai ser apagado contra o Flamengo. A gente tem um 4-0, 4-1 do Botafogo São Januário, na Série B. A gente tem eliminações vexatórias para um monte de gente. Então é difícil, é complicado. Vai desistir? Não, Joab, não vou desistir. Eu sou Vasco, minha família é Vasco, vou morrer Vasco. Mas achar que a gente está, pelo menos, no caminho certo, talvez até esteja. Só que nos dá a impressão que com a galera ainda que está lá, a gente não vai estar vivo para ver. Essa é a realidade. Então fica a reflexão aí. Valeu, gente. Mais uma vez, dá um like aí, curte, se possível. Dá força ao amigo aí, esse canal chegar aos 1000 inscritos aí. Valeu, gente. Forte abraço.